Olá, bom dia, meus queridos alunos. Estamos de volta no mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar agora sobre raiz quadrada, né? Vamos ver como que a gente resolve raiz quadrada. Então eu coloquei aqui, ó, de forma genérica para você, raiz quadrada de A. Então você tem o radical, esse símbolozinho que é indicado por raiz, e você tem o índice aqui, o índice 2, por isso que se fala raiz quadrada, tá? Se aqui for um outro número, se for um 3, por exemplo, aí a gente vai chamar de raiz cúbica. Então, raiz quadrada toda vez que tiver um 2 aqui, ou não aparecer o número 2. Ah, professor, quer dizer que se eu tiver assim, por exemplo, ó, não apareceu nenhum número. Então, está subentendido que ali tem um número 2. Então, é uma raiz o quê? Quadrada. Então, só vai ser diferente de raiz quadrada se for qualquer um outro número diferente de 2. Tá certo? Então, raiz quadrada de A é igual a B. Se somente se B vezes B for igual a A. Traduz aí, professor, pra gente. Vamos traduzir aqui bem fácil, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Ó, raiz quadrada de A é B, se somente se B vezes B for igual a A que está aqui dentro. Então, raiz quadrada de 9 é 3, pois, ou se somente se, 3 vezes 3 é igual a 9. 9 está aqui dentro. Então, raiz quadrada você vai encontrar de várias formas. Você pode usar fórmula, você pode usar multiplicação aqui de uma forma mais simples, como a gente está usando, e você pode usar também a fatoração desse número, tá certo? Mais rápido, mais simples é a multiplicação. Então, 25, qual que é a raiz? Olha para cá, ó. Qual que é a raiz quadrada de 25? Você vai pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25. Que número vezes ele mesmo vai dar 25? Pensa aí. Que número é esse? Isso. 5. Muito bem. 5. Pois 5 vezes 5 é igual a 25. Professor, precisa escrever assim? Não. Na prática você não precisa escrever assim. Mas para você entender bem, né? Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Pois 2 vezes 2 é igual a 4. Então você vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo deu o número que está ali dentro. Raiz quadrada de 144, quanto que é? 12. Pois 12 vezes 12 é igual a 144. Certo? Olha aqui. Vamos lá. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Quanto que é a raiz quadrada de 49? Quanto que é a raiz quadrada de 64? Quanto que é a raiz quadrada de 5? Quanto que é a raiz quadrada de 3? Vamos resolver esses exemplos aqui? Me ajudem aí, por favor, aí de casa, me ajudem aqui. Ó, observe que eu não coloquei o 2 aqui. Então essa é raiz o quê? Eu falei para vocês que pode aparecer o 2, como pode não aparecer o 2. Continua sendo raiz o quê? Quadrada. Então me ajuda aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 36? Isso, 6. Basta colocar o 6, você já encontrou a resposta. Não há obrigação de você escrever assim a resposta completa dessa forma, tá certo? Basta você colocar o 6. Por quê? Porque o 6 vezes 6 vai dar 36. Tá certo, meu amigo? Muito fácil, né? Raiz quadrada de 49. Você vai pensar, procurar qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 49. Que número é esse? Número multiplicado por ele mesmo que vai dar 49. Qual é esse número? Isso, o 7. Resposta 7. Muito bem.
Raiz quadrada de 64 agora. Que número é esse? Olha aqui. Que número é esse multiplicado por ele mesmo que vai dar 64? É 8. Muito bem. E agora a raiz quadrada de 5. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 5? Pense aí. Não é 2,5. Tá? Muitos confundem isso. Pensa que raiz quadrada é a metade quando não tem um número exato. Né? Ele pensa no número, não encontra, aí pensa na metade, 2,5. E aí você vai errar. Raiz quadrada de 5 não é 2,5. Professor, mas 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 3 dá 9. Não tem um número que dá 5. Exatamente. Nem todas as raízes você vai ter um número exato. Tá certo? Nós temos raízes que não vamos ter um número exato. Exemplo, a raiz quadrada do 5. Aí nós chamamos de raízes irracionais ou raízes incompletas. Tá certo? Portanto, raiz quadrada de 5 não tem um número exato, vai ter um número que aproximado. Aí você vai colocar um número aí com vírgula, tá certo? Raiz quadrada de 3. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 3? 1 vezes 1 vai dar 1. Não deu. 2 vezes 2 vai dar 4. Passou. Então não tem, professor. Exatamente, não tem um número exato. Agora, você pode fazer as continhas, armar uma continha de multiplicação e procurar um número que chegue próximo, mas nunca vai dar 3. Mas chegue próximo. Aqui, por exemplo, nós temos que número é esse que chegue bem próximo aqui? Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar próximo de 3? Nós temos, por exemplo, 1,73. O que a gente mais usa na raiz quadrada de 3 é o 1,73. Tá certo? Aqui nós temos o 2,2. É um número que chega bem próximo também. Quer ver? Vamos armar uma continha aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. 4, 8, 4. 4,84. Professor, se vai chegar mais próximo, você pode colocar um outro número aqui.